Bom, pessoal, boa tarde. Para quem não me conhece, eu me chamo Bruna e faço parte da Liga Acadêmica. E antes de tudo, eu gostaria de desejar um feliz Dia do Biólogo para todos os biólogos presentes e para todos aqueles que estão também neste caminho, quase biólogos. Fico muito feliz que, mesmo que não seja presencial, vocês estejam presentes aqui e que nós estejamos juntos nos reunindo nesse dia especial. No passado nós conseguimos fazer um evento super legal e esse ano nós não gostaríamos de deixar passar. Então eu gostaria de deixar alguns avisos antes de tudo. Eu gostaria de avisar para vocês que nós pedimos que vocês aguardem até o fim da palestra para que vocês possam preencher o formulário de presença, tá? Então nós disponibilizaremos no chat via link e a professora Renata também deixará disponível o QR Code no final da sua apresentação. Então, sem mais delongas, eu gostaria de apresentar para vocês hoje a professora Renata Ferraz de Toledo, a qual eu tenho orgulho de ser aluna. Não falarei muito sobre a formação da professora porque não quero dar spoilers para vocês, mas já adianto que a professora Renata é doutora em saúde pública pela Faculdade de Saúde Pública da USP e pós-doutora na Faculdade de Educação da USP. Então eu deixo hoje com vocês essa pessoa incrível e uma profissional que nos inspira muito. Fica com você agora, professora. Obrigada, querida. Ó, diferente de vocês, eu vou ligar a minha câmera, tá? Mas recomendo que aqueles que quiserem fazer o mesmo, né? Eu ver os rostinhos de vocês, embora já estou reconhecendo aqui por algumas fotos e alguns nomes, algumas carinhas conhecidas. Então, desde já eu agradeço a presença de vocês. E, claro, também quero começar agradecendo ao convite para participar desse bate-papo, dessa conversa. Agradecer especialmente a Bruna e também a Bianca, a Beatriz e a Emanuele, que são as estudantes de biologia com as quais eu tive o contato esse semestre, e que eu acredito que me motivaram, né? Que acredito que tenha motivado um pouco esse convite. Então, quero dizer que eu me sinto muito honrada, de verdade, muito feliz em comemorar o Dia do Biólogo com vocês, biólogos e futuros biólogos. Me sinto honrada por várias razões. Em primeiro lugar, porque o meu ingresso na Universidade de São Judas Tadeu, ele é muito recente, né? E com essa pandemia, a sensação que dá é que ele é mais recente ainda, né? Porque eu ingressei na São Judas em fevereiro e logo no finalzinho de março já fomos para o isolamento social, né? Então, o convívio presencial, tanto com os estudantes quanto com os docentes, ele acabou sendo interrompido, né? E então me sinto honrada porque o ingresso na universidade é recente e, mesmo assim, estou sendo convidada para compartilhar um pouquinho da minha experiência, da minha trajetória com vocês, refletir um pouquinho sobre a profissão do biólogo, né, especialmente na vida acadêmica, né, para a qual a Bruna me pediu para conversar um pouquinho com vocês. Então, agradeço mais uma vez, Bruna, as meninas também, a todos, na verdade, todos os estudantes que estão presentes, ao professor Carlos, que estou vendo que também está presente e que meio que é o maestro desse time aí da Liga da Biologia, um professor muito querido por todos vocês e por mim também, né? O qual me acolheu muito bem desde o primeiro semestre, desde o meu ingresso na instituição. Então, eu agradeço publicamente também esse carinho com o qual o Carlos sempre teve comigo, sempre me ajudando nos pepinos, sábado, domingo, né? Estou eu lá pedindo informações para ele em relação a várias questões, inclusive essas questões, esses trâmites burocráticos, que a gente vai se adaptando aos poucos, né, quando ingressa numa instituição. Muito bem.
o que eu preparei, na verdade, eu montei uma apresentação, como eu disse, para compartilhar um pouquinho dessa minha trajetória com vocês e a gente bater um papo. Então, eu vou compartilhar aqui a minha tela. Vocês todos me ouvem bem? Bruna, me dá um sinalzinho aí. Gabriela, também. Sim, Pro, nós conseguimos te ouvir bem. Tá bom, tá jóia. Deixa eu compartilhar aqui a minha tela. Lembrando que quando eu compartilho a tela, todos vocês já sabem, eu não consigo mais ver as fotos, os rostinhos, nem o chat. Então, se alguém quiser interromper, falar alguma coisa, liga o microfone e grita, eu vou escutar, tá? Ou a Bruna, se quiser me interromper por alguma razão também, fiquem à vontade, tá? Bom, como eu disse, vou conversar um pouquinho com vocês sobre a trajetória do biólogo na vida acadêmica, não é? Mas é claro que eu vou contar um pouquinho do meu percurso acadêmico profissional, o que me deixa muito à vontade, o que me deixa muito feliz, né? Falo de fato com muita alegria desse meu percurso profissional, seja para contar dos aspectos positivos, como também dos desafios, né? E aí eu já te adianto a vocês que são futuros biólogos e que também serão convidados a dar palestras, participar de eventos, né? E nem sempre isso acontece de a gente ser convidado para falar de um tema que seja absolutamente tranquilo, que te deixe à vontade. Às vezes a gente é convidado para falar de um tema, principalmente quando a gente ingressa na vida acadêmica, a gente acaba sendo convidado para palestrar, para participar de mesas redondas, de eventos e abordar temas que nem sempre são tranquilos para a gente, né? Então, essa é a primeira dica para aqueles que irão ingressar aí na vida acadêmica. Mas, no meu caso, eu fui presenteada, que para mim é um presente falar do meu percurso profissional, compartilhar com vocês um pouquinho da minha vivência. Bom, se vamos falar do meu percurso, vamos começar lá na minha graduação, né? Eu fiz a minha graduação em Ciências Biológicas na Universidade Estadual Paulista, na Unesp, lá no campus da cidade de Botucatu. Concluí a minha graduação em 97. E como grande parte de vocês, como grande parte dos biólogos, até por alguns depoimentos, né, que nós tivemos agora no início, né? Como muitos de vocês, eu procurei o curso de Ciências Biológicas porque queria entender um pouquinho mais sobre a vida, sobre os animais, sobre as plantas, sobre as relações entre os seres vivos. Sempre fui uma pessoa que gosta muito do contato com a natureza, como muitos dos biólogos, né? Então, a minha motivação foi muito semelhante à de vocês, provavelmente, claro que com algumas especificidades. Mas ao longo do meu curso, assim como vocês, eu tive contato, sim, com disciplinas da zoologia, da área de botânica, mas também tive contato com disciplinas que estudam os seres microscópicos, né? E aí eu fui começando a ficar bem preocupada, porque de fato esta não é a minha praia no campo das ciências biológicas. Mas eu diria a vocês que eu me encantei mesmo ao longo do meu curso por estudar as relações humanas, que também fazem parte da área das ciências biológicas. Não é? Essa é uma foto tirada por Paulo Freire, no processo de alfabetização empreendidos lá em Angicos, no Nordeste, em que ele alfabetizou os cortadores de cana, para representar um pouco do meu interesse pela educação. Oi, Pro, tudo bem? Consegue me ouvir? Oi, sim. A apresentação ela não está aparecendo. Aparece que está em apresentação, mas os slides não estão aparecendo na compartilhação. Sim, Pro, não tô vendo nada também. Poxa vida, agora que vocês me avisam, demoram? Peraí, deixa eu ver o que houve aqui. Vamos lá. De novo. Acho que se tirar e colocar de novo, talvez vá. Está apresentando, está aparecendo. Que estranho. Vamos lá. Vamos lá. Vou tentar aqui a tela inteira, que às vezes vai melhor. Agora sim? Conseguem ver a minha tela? Agora sim, agora foi. Sim?
Tranquilo. Então, vamos colocar as imagens novamente. Eu estava aqui comentando sobre essa imagem de uma reunião realizada por Paulo Freire, lá no Nordeste, no processo de alfabetização, para representar um pouco minha identificação com esse tema da educação. Então, claro, ao longo do meu curso, estudei as plantas, os animais, os organismos microscópicos, mas, como eu disse, me interessei mesmo pelas relações interpessoais, pelas relações humanas. E como eu gostava de pensar as questões ambientais, ao final da minha graduação, eu fui me direcionando mais para a área da educação ambiental. Então, juntando um pouco essas duas coisas, a educação e a questão ambiental. Por essa razão, ao longo da graduação, assim como grande parte de vocês, eu procurei fazer vários minicursos, participar de várias palestras, de vários eventos, e eu coloquei um pouco aqui essa listinha para vocês, para mostrar, na verdade, a variedade de temas, não é? Mas como um exercício mesmo, para a gente ir identificando ao longo do curso aquilo que mais nos interessa. Então, vejam, eu participei de palestras como ouvinte, né? Todas essas como ouvinte, sobre relações entre as cores, formas e comportamento dos animais, sobre aquariofilia, manejo e conservação de fauna, biologia marinha, sobre ecoturismo, sobre viagem ao coração da natureza, que foi um evento super filosófico, mas também sobre transdisciplinaridade, a reforma do ensino básico, alguns eventos de educação ambiental, de avaliação social, de etnoecologia indígena, ou seja, ao longo do curso eu fui fazendo tudo que aparecia na minha frente, né? Tudo que eu tinha condições de fazer, principalmente os eventos gratuitos na própria universidade, porque todo estudante é bastante econômico, né? Para não dizer outra coisa. Está sempre lá segurando seu dinheirinho. Bom, fui me identificando a partir do momento que eu fui fazendo esses cursos, essas palestras, esses minicursos. E fiz também alguns estágios. E eu destaco aqui 2 deles que foram bastante importantes para mim, né? O primeiro no Zoológico do Rio de Janeiro, que foi uma experiência muito interessante. Eu pude circular, né, por todos os setores do zoológico. Foi um estágio de 30 dias, um período curto, mas que a cada semana eu estava num setor, então um processo de aprendizagem riquíssimo. Mas eu diria que aquele que mexeu mesmo comigo em relação à educação foi o meu estágio no projeto Cetáceos, da Petrobras, na época era financiado pela Petrobras, também em parceria com a Fundação Boticário e com a Fundação Brasileira para a Conservação da Natureza, que é a FBCN. Esse é um projeto que não existe mais, infelizmente, por falta de apoio, de financiamento, mas era um projeto que tinha por objetivo trabalhar com as questões de conservação dos mamíferos marinhos, né? E a base desse projeto que eu trabalhei ficava lá em Angra dos Reis, em uma unidade da Petrobras, né? Então, também foi um estágio de 30 dias, que depois eu acabei voltando outras vezes, e nesse estágio eu tive a oportunidade de conhecer um pouquinho mais o papel da educação ambiental. Por quê? Porque nessa região, muitos golfinhos, eles morrem afogados por conta das redes de pesca. Os pescadores da região utilizam aquelas redes de espera, né, que ficam um dia para o outro. E aí eles acabam se enroscando, não conseguem subir para respirar e acabam morrendo afogados. Então, nesse período de estágio, eu tive muito contato com as pessoas, com pescadores, a gente fazia atividades em escolas, eu fui me encantando muito por essa área da educação ambiental, por essa possibilidade de conversar com as pessoas sobre a importância, especialmente, de conservar os recursos naturais. Então, acabei optando, na graduação, pela modalidade licenciatura. Lá na minha faculdade, o último ano você tem que optar se você quer fazer bacharelado ou licenciatura. Bom, o meu encantamento pela educação, pelas relações humanas, interpessoais e pelas questões ambientais me levaram a optar, então, por cursar o último ano da faculdade na modalidade de licenciatura.
E aí eu destaco aqui duas pessoas que foram muito importantes na minha formação nesse período em que eu fiz a licenciatura, que foi o professor Renato Eugênio da Silva Diniz e a professora Marília Freitas de Campos Tozoni Reis. Ambos trabalham muito com a questão ambiental, com a educação ambiental. Então, este foi um ano na minha graduação muito importante, que eu tive contato com disciplinas... Professora, Oi? desculpa te atrapalhar, só fiquei com uma dúvida em relação a uma coisa minha que eu não entendi. É que, tipo, no último ano da faculdade, quando você está terminando a graduação, você consegue fazer licenciatura também? Não é também, é ou uma coisa ou outra. Lá, na época, não sei se isso permanece, você faz os 3 primeiros anos, no último ano você vai optar. Você quer fazer bacharelado ou licenciatura? Eu optei por licenciatura, então eu sou uma bióloga licenciada, né? Eu tenho a licenciatura, eu não tenho bacharel em ciências biológicas, você faz essa opção. E aí no último ano as disciplinas foram direcionadas para a modalidade de licenciatura, então psicologia da educação, práticas de ensino e o meu TCC também, o estágio obrigatório curricular em uma escola, todas essas, mas não são 4 anos de licenciatura, é apenas 1 ano de licenciatura, as outras disciplinas são cursadas juntas. Entendi, obrigada, viu? Eu não sei se isso permanece, viu, gente? É curioso agora, porque é difícil encontrar, né, essa possibilidade hoje. Vou até me informar, mas eu acredito que sim. Não me lembro de ter lá em Botucatu, hoje, né, um curso de 4 anos de licenciatura em ciências biológicas. Então, tinha essa possibilidade. O professor Carlos está falando que agora isso não é mais possível e que a gente escolhe a modalidade direto na matrícula. Então, não tem essa opção de trocar no final do curso, de escolher no final do curso, na realidade, né? Tá vendo? Fiquei com essa dúvida mesmo quando veio, porque isso era tão comum para mim, né? Embora eu saiba que hoje esses cursos, né, já separados, de 4 anos de licenciatura, eu tinha essa dúvida se haviam também esses meio que híbridos, né, que poderiam ser completados. Sim, sim. Na própria São Judas, inclusive, se eu não me engano, quem opta por licenciatura faz 1 ano a menos e depois, se quer fazer o bacharelado, aí completa com as disciplinas que ficaram faltando. Mas Sim. aí ou você escolhe um ou você escolhe outro. Entendi. Tá bom. Obrigada, viu, gente? Podem interromper à vontade, tá? Me sinto até melhor para a gente ir batendo esse papo. Mas esses, então, foram 2 professores super importantes, que também me acolheram muito bem na instituição, abraçaram a minha ideia de TCC, de fazer um TCC na área de educação ambiental. Meu trabalho de conclusão do curso foi em uma escola pública de Botucatu, buscando identificar o que aqueles jovens sabiam sobre os mamíferos marinhos, então linkei um pouco com a temática do meu último estágio durante a faculdade. Bom, terminei a minha graduação com vontade de trabalhar na área de educação ambiental e fui informada por uma amiga que na Faculdade de Saúde Pública da USP, ali na Doutora Arnaldo, havia um curso de pós-graduação lato sensu, uma especialização em educação ambiental. E aí a minha pergunta, né, era, puxa, mas um curso de educação ambiental em uma faculdade de saúde pública? Confesso a vocês que naquela época eu não tinha isso muito claro, né? Eu não fazia ainda esta conexão que hoje para mim é muito nítida, né? De como as questões socioambientais influenciam na saúde e como que a educação, de alguma maneira, pode contribuir para a gente repensar as nossas práticas socioambientais, como elas interferem na nossa saúde e assim por diante. Mas, como eu disse, na época em que eu me inscrevi nesse curso de pós-graduação lato sensu, nessa especialização, eu ainda não tinha muito clara essa conexão, e muito menos o papel do biólogo, de fato, nessa área de saúde pública, eu digo, não é? Então, comecei, durante este curso, também a trabalhar como monitora de ecoturismo, de estudo do meio, né? Precisava sobreviver, eu sou do interior de São Paulo, eu sou de Piracicaba, minha família é de lá, fui fazer a faculdade em Botucatu, mas quando eu terminei a graduação, eu vim para São Paulo para fazer essa pós e precisava trabalhar. Então, comecei a trabalhar com ecoturismo, estudo do meio, como monitora, levando escolas, estudantes do ensino fundamental, do ensino médio,
para fazer as trilhas, para fazer os passeios, as visitas monitoradas. Então, aí eu comecei a questionar duas coisas. Será que essas atividades que eu fazia, que eram chamadas pelas agências de ecoturismo, pelas escolas, como atividades de educação ambiental, será que elas eram, de fato, ações práticas de educação ambiental? Porque ao longo desse curso, dessa especialização, eu fui entendendo o papel da educação ambiental como um ato político, né, de cidadania, e não simplesmente como uma aula de ciências ou de biologia ao ar livre, o que frequentemente acontecia nessas visitas monitoradas, né, nessas visitas que eu conduzia, né, explicando, esse é uma bromélia, esse é um samambaiaçu, esse é um manguezal, essa é a Mata Atlântica, né. Ao longo do curso eu fui percebendo que a educação ambiental era muito mais do que isso, né. Ela buscava a transformação dos sujeitos, das pessoas. Então, a gente precisava discutir mais do que são os recursos naturais, mas a origem, por exemplo, dos problemas socioambientais, especialmente dos problemas socioambientais da atualidade. Então, esse meu curso de pós-graduação, esse curso que eu fiz na Faculdade de Saúde Pública, me aproximou não só mais da educação ambiental, me capacitou mais, né, na área, mas também me aproximou das áreas de educação em saúde e promoção da saúde, que na verdade são muito conectadas, né? Aliás, quando a gente pensa em educação, tudo que vem à frente, né, é um mero adjetivo. Educação ambiental, educação em saúde, educação para o trânsito, educação sexual, estamos falando da mesma educação, né? O que importa são os princípios educativos com os quais a gente se identifica e vai se basear para desenvolver as nossas práticas. Então, a Faculdade de Saúde Pública me aproximou também dessas áreas de educação em saúde, promoção da saúde, como um campo muito fértil para o biólogo atuar. Bom, como me identifiquei com a Faculdade de Saúde Pública e como já disse a Bruna na minha apresentação, né, eu acabei fazendo o meu mestrado e meu doutorado também na Faculdade de Saúde Pública, lá da USP, e a minha orientadora foi a professora Maria Cecília Fossesi Pelicioni. Acho importante colocar aqui a carinha desses professores que foram muito importantes para mim ao longo da minha graduação. E a Cecília Pelicioni foi mais do que uma orientadora, né? Porque nós convivemos muito tempo junto. É hoje uma grande amiga, uma grande incentivadora de tudo que eu faço, sempre me apoia. No meu mestrado, então, eu fui investigar os programas de educação ambiental desenvolvidos nas unidades de conservação do Estado de São Paulo, ainda muito a partir daquela inquietação, né, que surgiu na especialização. Será que essas ações de educação ambiental desenvolvidas em parques, em áreas naturais, são mesmo ações de educação ambiental? Então, eu fui fazer esse levantamento de como os programas de educação ambiental eram desenvolvidos nos parques estaduais do Estado de São Paulo. Essa dissertação, para quem tiver maior interesse, mais curiosidade, além de estar disponível no portal de teses da Universidade de São Paulo, também está publicado neste livro Educação Ambiental e Sustentabilidade, lá no capítulo 33. Eu descobri, inclusive, que esse é um livro que não só tem físico, né, na Biblioteca da São Judas, mas como e-book também. Também a dissertação está disponível, está descrita, né, discutida em alguns artigos que foram publicados após a minha defesa de mestrado. Esse primeiro, Educação Ambiental nos Parques Estaduais Paulistas, eu discuto os resultados da minha dissertação no âmbito das recomendações de Tbilisi, que foi uma conferência importante no contexto do movimento ambiental mundial, está publicado na Praxis Educativa. E este segundo aqui de baixo, que descreve todo o processo da minha pesquisa na Revista Brasileira de Ciências Ambientais. Todas essas publicações estão disponíveis na rede. Em 2006, eu defendi o meu doutorado, também na Faculdade de Saúde Pública, também com a professora Maria Cecília Fossesi Pelicioni. E no doutorado, eu integrei um pouquinho mais as áreas de educação, saúde e meio ambiente. Eu trabalhei em uma comunidade indígena,
lá no extremo noroeste do estado do Amazonas, na fronteira com a Colômbia, no distrito de Abaeté, no município de São Gabriel da Cachoeira, com uma metodologia chamada de pesquisação. E aí eu posso dizer a vocês, sem medo de errar, que a partir do meu contato com essa metodologia, com essa abordagem de pesquisa, eu entendi de fato o que é ser um pesquisador, qual é o papel da pesquisa e qual é o papel da universidade, né? Atendendo aí ao tripé do ensino, pesquisa e extensão, mas por meio de uma pesquisação de forma integrada. Então, mais para frente, eu vou falar um pouquinho mais sobre a pesquisação e como ela foi importante para mim. Essa tese também está publicada em vários artigos, na revista O Mundo da Saúde, na revista Saúde e Sociedade, na Ciência e Saúde Coletiva, na revista Interações, que é uma revista portuguesa. Aí vocês devem estar olhando e falando, nossa senhora, quanta publicação. Vou explicar algo bem importante para vocês não acharem que eu sou uma máquina de publicação. Muito pelo contrário, não é isso. O meu doutorado, ele fez parte de um projeto maior que envolveu uma equipe de pesquisadores, né? Nós éramos em 8 pesquisadores, cada um investigando uma área diferente. Então, essas publicações, elas vão aprofundar alguns aspectos específicos de alguns pesquisadores. Então, todos os pesquisadores participaram de todas as publicações, claro que uma ou outra tem um maior detalhamento de algumas áreas específicas. Então, a gente acaba tendo maior possibilidade de publicar mais artigos, mas são a partir de olhares diferentes e especificidades diferentes que foram identificadas dentro dessa pesquisa. Também na revista Ambiente e Sociedade, deixa eu voltar aqui só para falar um pouquinho mais a vocês, olha, caso vocês tenham interesse, né? Esse primeiro artigo aqui do Mundo da Saúde, eu falo bastante da questão da produção dos mapas-falantes, dos processos participativos que eu empreendi com os indígenas. O segundo vai trazer mais a prevalência dos parasitas intestinais, então é uma área mais da biomedicina. O terceiro vai falar das condições sanitárias e socioambientais, então das análises de fontes de água que foram feitas, tudo isso eu vou mostrar um pouquinho a vocês daqui a pouco. E esse último aqui, desse slide, também fala da potencialidade das técnicas que foram utilizadas para a educação ambiental. Esse outro aqui, Urbanidade Rural, Território e Sustentabilidade, eu vou trazer um pouquinho de aspectos antropológicos, da sociologia, a partir da minha experiência com o diário de campo, né, da técnica de observação participante. Então, eu tive a oportunidade de ir às roças, eu tive a oportunidade de participar de algumas festividades, de algumas cerimônias. Então, esse artigo traz um pouco esses outros aspectos. Desafios da promoção da saúde em diferentes contextos amazônicos, na revista de Estudos Universitários, e esse último publicado junto com o professor Michel Thiolan, que é uma referência muito importante em pesquisação. Então, a gente fez essa publicação para discutir a pesquisação na área da saúde. Muito bem, terminei o meu doutorado em 2006. Defendi a minha tese, mas achava que, do ponto de vista socioeducativo, não era o momento de tirar o time de campo, né? Ou seja, porque durante o doutorado eu ia lá para a Abaeté, ficava lá cerca de 20, 30 dias e voltava para São Paulo. Mas, com o término do doutorado, eu pararia de ter esse contato com os indígenas e achava que, do ponto de vista educativo, da autonomia, do empoderamento, ainda não era o momento de me afastar. Então, acabei me mudando para a cidade de Manaus, me inscrevi neste programa, que é o Programa de Desenvolvimento Científico Regional, que estimula a fixação de recém-doutores no estado do Amazonas. Então, você acaba se vinculando a uma instituição. No meu caso, eu me vinculei ao INPA, que é o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, nesse núcleo de pesquisas em ciências humanas e sociais. Então, veja que interessante, né? A bióloga que acabou fazendo mestrado e doutorado em saúde pública, agora estava num núcleo de pesquisas em ciências sociais, né? Então, bebendo um pouquinho de todas essas fontes, o que foi bastante enriquecedor, bastante importante. O meu supervisor nesse programa
foi o professor Vitor P. Daniel, que é uma referência em etnobotânica, em etnoecologia indígena, conhece a Amazônia, especialmente os Yanomamis, como ninguém. Então, eu propus, para participar desse programa, um curso de mobilização social em saúde e saneamento, para ser desenvolvido por mais 2 anos, junto aos indígenas lá de Auareté. Esse curso, né, o processo desse curso também está descrito nesse artigo publicado na revista Saúde e Sociedade, Mobilização Social em Saúde e Saneamento em Processo de Pesquisação. Bom, acabou também este programa, né? E aí não tinha mais jeito. Claro que esses 2 anos que eu permaneci em Manaus, eu acabei também depois trabalhando em outras universidades, né? Me concursei na Universidade Estadual do Amazonas, mas por questões pessoais, algumas dificuldades de adaptação, eu acabei voltando para cá, para São Paulo. Meu filho mais velho nasceu em Manaus, inclusive, mas aí nós acabamos todos voltando para cá. E aí, voltar para São Paulo, vou fazer o quê? Né? Sem emprego. Então, eu fui fazer um pós-doutorado em educação, porque era uma forma de me manter vinculada à universidade até aparecer uma outra oportunidade de trabalho em uma universidade. Porque nesse pós-doutorado eu tive Bolsa FAPESP por mais 3 anos. Então, de 2010 a 2013, eu fui pós-doutoranda da Faculdade de Educação, supervisionada, né, pelo professor Pedro Roberto Jacob. E nesse pós-doutorado, eu fui entender um pouquinho mais sobre a metodologia da pesquisação, sobre metodologias de participativas em geral, mas especialmente a pesquisação. Eu queria saber como é que ela estava sendo desenvolvida nas áreas de educação, meio ambiente e saúde. Teses e dissertações que foram publicadas nas universidades públicas paulistas, então na Unesp, na USP e na Unicamp. Então, vejam, durante o meu doutorado, eu apliquei a metodologia da pesquisação, não é? Junto aos participantes da minha pesquisa. No pós-doutorado, eu fui entender um pouquinho mais como ela pode ser desenvolvida, as vertentes, as possibilidades, os desafios. Então, foi um estudo de natureza teórica. Grande parte dos resultados desse pós-doc estão publicados nesse livro, Pesquisação na Interface da Saúde, Educação e Ambiente, que eu organizei junto com o Pedro Jacob. Também o pós-doutorado deu origem a alguns artigos, algumas publicações que a gente vai amadurecendo, né? Então, ao longo da nossa vida acadêmica, sim, existe muito essa pressão por publicação de artigos científicos em periódicos qualificados, mas a gente vai amadurecendo aos poucos os resultados desses processos de investigação, né? Vai interagindo com outros grupos de pesquisa, vai interagindo com outros pesquisadores, outros docentes de outros grupos, outras universidades, e isso acaba sendo feito de uma forma muito prazerosa. Claro, para aqueles que se identificam com essa área, com a vida acadêmica, né? Então, nessa primeira publicação, eu discuto a pesquisação na área da educação, então, o que há de semelhança, né, entre essa abordagem de pesquisa e a educação em si. Esse segundo aí do meio, pesquisação em estudos interdisciplinares, vai levantar alguns critérios que são importantes para qualificar a pesquisação a partir das teses e dissertações que eu analisei. E esse artigo aqui de baixo, publicado na Health Promotion, vai discutir um pouco os desafios da participação em processos de pesquisação. Eu vou explicar daqui a pouquinho. A pesquisação é uma metodologia participativa, então demanda da participação dos sujeitos em todas as suas etapas. Isso não é algo tão simples, né, de se conquistar. Muito bem, ao longo desse percurso, né, de estudo, de pesquisa, da especialização, passando pelo mestrado, doutorado, pós-doutorado e minhas experiências lá da Amazônia, ao longo desse percurso, eu tive a oportunidade de lecionar, de ser docente em algumas instituições. Então, comecei lá na Faculdade de Saúde Pública da USP, como professora convidada. Logo que eu terminei o curso de especialização, eu passei a dar algumas disciplinas nesse curso de especialização. Também tive a oportunidade de ministrar
um curso, uma disciplina no curso que chamava Meio Ambiente e Sociedade. Era uma especialização oferecida na Escola de Sociologia e Política de São Paulo, na FESP, né, Fundação Escola de Sociologia e Política, no Centro Universitário São Camilo, na Universidade do Estado do Amazonas, na UEA, na FMU, mais recentemente, no mestrado em Saúde Ambiental, e agora aqui estou na Universidade de São Judas Tadeu. Mas é claro que, em paralelo à docência, eu também fui participando como consultora, fui desenvolvendo programas e projetos socioeducativos, então, em agências de ecoturismo, na ERM também, que é uma empresa que oferece cursos de educação ambiental para empresas. Na própria FESP, né, na Escola de Sociologia e Política, eu participei da elaboração de alguns planos municipais de saneamento. Na Sistema Assessoria Ambiental, eu participei de um projeto de educação ambiental numa escola lá do Jaguaré. Foi uma experiência muito bacana também, trabalhamos com bioconstrução. E mais recentemente, no Instituto Macuco e na Cobrap. No Instituto Macuco, pelo Instituto Macuco, que é uma ONG, eu participei de um edital do Fundo Especial de Meio Ambiente para coordenar a elaboração não é plano, esqueci a palavrinha agora, também não é programa, de polos de educação ambiental em alguns parques municipais da cidade. Então, montei um polo de educação ambiental no Parque Benemérito José Brás e no Parque Pinheirinho d'Água. E pela Cobrap, participei de uma formação de jovens lá de São Mateus. Ou seja, as possibilidades do biólogo atuar como docência em projetos de consultoria, em projetos de educação ambiental, podem acontecer de forma paralela, integrada, como aconteceu comigo. Então, eu me identifico com a docência, eu me identifico com o contato com as pessoas, e isso veio desde as primeiras viagens de ecoturismo que eu fiz lá como monitora, né? Que eu tinha que falar com os jovens do ensino médio, do ensino fundamental. Então, no começo daquela angústia, aquele desespero, né? Aquela timidez, mas aos poucos você vai entendendo, vai encontrando um caminho de falar de uma maneira muito horizontal, né? De igual para igual com eles. Então, eu sempre me encantei pela docência, mas também sempre me encantei pela possibilidade de trabalhar em projetos socioeducativos. Então, vejam quanto esse tripé da universidade, que é o ensino, a pesquisa e a extensão, foram fazendo parte da minha formação e podem fazer parte também da formação e da trajetória de cada um de vocês. Eu quero comentar rapidamente, até para a gente bater um papo, né, que eu acho que é mais gostoso, falar um pouquinho sobre a minha experiência com a pesquisação, né? Como eu disse a vocês, essa metodologia é uma metodologia de pesquisa, mas é uma metodologia que tem um caráter participativo. Então, ela procura extrapolar os muros da universidade, que é algo que eu busco continuadamente na minha atuação como biólogo, entendendo que o conhecimento produzido dentro da universidade, ele tem que chegar nas pessoas, nas diferentes formas de pesquisa, de extensão ou de educação, de ensino, de formação. Mas a pesquisação, ela propicia isso na medida em que o pesquisador, ele vai interagir com os sujeitos investigados ao longo de todo o processo. Quando eu digo que os sujeitos participam, não é fornecendo só informações, a opinião deles, falando o que eles acham, mas é pensando os próprios problemas, as realidades em que eles estão inseridos, para juntos com os pesquisadores buscarem soluções. E aí é que vem essa palavrinha ação, porque ao longo do processo de investigação participativa também são desenvolvidas algumas ações e intervenções. Então não teve como eu não me encantar com essa possibilidade, né, de, como eu disse, integrar pesquisa com ação, com projetos, com intervenções, com a possibilidade de transformar a realidade dos sujeitos com os quais a gente está interagindo. Então, para você trabalhar com transformação social, com projetos socioeducativos, você pode estar na academia e fazer isso via projetos de extensão ou via uma pesquisa participativa, dialógica, que interage com as pessoas. Então, falando um pouquinho dessa pesquisa para vocês, o distrito de Abaeté, ele fica
nesse lugarzinho aqui, ó, nesse pontinho vermelho, no extremo noroeste do estado do Amazonas. Na verdade, toda essa área aqui verde clara é o município de São Gabriel da Cachoeira. É um município do tamanho do estado de Santa Catarina, que parece a cabeça de um cachorro, né? De perfil. É considerado como o município da cabeça do cachorro. Então, a minha pesquisa de doutorado foi nessa localidade, nesse distrito de Abaeté, que está dentro da terra indígena do Alto Rio Negro. Em toda essa terra indígena, né, do Alto Rio Negro, há cerca de 25 etnias diferentes, pertencentes a 3 troncos linguísticos diferentes. Então, vejam o quanto isso é rico do ponto de vista social, cultural, étnico, linguístico. Não é? A gente está falando de um pluriculturalismo, de um multiculturalismo. E como será que essas questões culturais, étnicas, interferem na forma como esses indígenas se relacionam com o ambiente que eles vivem, nos cuidados para com essa saúde? Então, eram um pouco essas questões que eu fui buscar. Algumas fotos lá de Abaeté para vocês. Olha, hoje vivem lá cerca de 3 mil indígenas que mantêm práticas tradicionais alimentares e sanitárias. O que significa dizer que eles mantêm práticas tradicionais alimentares? Significa que eles vivem de subsistência. A grande maioria desses 3 mil indígenas, apenas 10% é que tem algum tipo de renda. Os demais vivem de subsistência da prática da roça, da mandioca e seus derivados, e da pesca no rio Alpés, que é o principal afluente do Rio Negro, que está ali às margens do distrito de Abaeté. Mas eu disse que eles também mantêm práticas sanitárias tradicionais. Isso significa que em Abaeté não há nenhum serviço de saneamento básico, seja de tratamento de água, seja de esgoto, muito menos de resíduos ou de drenagem de água de chuva. E essa é uma situação que tem trazido já há muito tempo, a partir do momento que eles começaram a se concentrar, né, a fazer as suas moradias nesse local, isso tem trazido uma série de problemas, de riscos, tem exposto esses indígenas a riscos epidemiológicos, principalmente pela transmissão de doenças parasitárias, infecciosas, transmitidas ali pelo consumo de água contaminada. E foi um pouco por conta dessa demanda que eu fui trabalhar lá em Abaeté para pensar as questões de saneamento. Essas fotos são do mesmo local, parece de um lugar diferente, mas é o mesmo local. Então, o Abaeté, ao mesmo tempo que mantém algumas práticas tradicionais, também é um núcleo com características urbanas. Então, o Abaeté tem uma escola que oferece até ensino médio aos indígenas, tem alguns serviços de saúde, como essa unidade mista de saúde, que aparece na foto ali acima, do lado direito. Tem também uma unidade de saúde do Distrito Sanitário Especial Indígena, semelhante a uma unidade básica de saúde, né, onde tem um enfermeiro, um técnico de enfermagem, agentes indígenas de saúde. Tem a missão salesiana da Igreja Católica, que está lá em Abaeté desde a década de 30, catequizando, alfabetizando os indígenas. Tem um pequeno comércio. Essa foto do meio, né, para mostrar um pouquinho como as casas já se posicionam em frente a uma rua principal, né, como um núcleo com características urbanas, mesmo que ainda muito simples, sem asfaltamento das ruas. Enfim, e Abaeté tem características tradicionais e características de um núcleo urbano. E como eu disse a vocês, essa concentração populacional associada à ausência de saneamento básico traz inúmeros problemas a esses indígenas, como eu disse, pelo consumo de água contaminada. Então, a maioria dos indígenas bebe água, usa água para higiene, para cozinhar, desses poços, né, que são pequenas nascentes, cacimbas, que tem atrás dos domicílios. Mas muito próximo a essas nascentes, esses poços, também está à disposição dos dejetos humanos. E quando eu digo que não tem coleta nem tratamento de esgoto, significa, inclusive, que as casas não têm banheiro, não tem fossa. A disposição dos dejetos humanos é em torno dos domicílios. Então, obviamente, que a qualidade dessas águas, oferecem riscos aos indígenas. Também pela disposição inadequada de resíduos, ou seja, há um contínuo processo de degradação ambiental associado a essa ausência de saneamento. Então, com essa preocupação, essa pesquisa buscou identificar a percepção dos indígenas para esses problemas.
será que incomodava também os indígenas ou incomodava só nós, pesquisadores, detentores dos saberes técnicos especializados? Era importante saber como eles percebiam aqueles problemas, se é que percebiam aquela situação também como um problema que poderia oferecer riscos a eles, para que juntos com esses indígenas a gente pensasse alternativas de saneamento, que foram então encaminhadas à Fundação Nacional de Saúde, que era parceira dessa pesquisa. Então trabalhamos, obviamente, com diversos instrumentos participativos, que criavam um espaço de diálogo e de reflexão com esses indígenas. Então fizemos reuniões comunitárias, produzimos mapas falantes, que são representações gráficas da realidade, então pedimos para que eles desenhassem o lugar onde eles viviam. Fizemos oficinas sobre o tema da alimentação com as mulheres indígenas, com 30 mulheres indígenas, para conseguir identificar o valor nutricional dos alimentos consumidos por elas, falar um pouco da manipulação. Então, ao mesmo tempo que esses instrumentos identificam a percepção, eles produzem reflexão, conhecimento. Trabalhamos com oficinas de jornal comunitário e uma série de outras técnicas. Também utilizamos outros instrumentos que são da pesquisa mais clássica, tradicional, quantitativa, né? Porque o indígena queria saber se a água que ele bebia era boa ou não. Então, obviamente, tínhamos que analisar as fontes de água. Então, coletamos amostras. Também coletamos amostras de solo para reconhecer a presença ou ausência de ovos de parasitas intestinais. Fizemos inquérito parasitológico na população. Então, a pesquisação, ela permite isso. Utilizar tanto instrumentos mais participativos, dialógicos, como técnicas mais quantitativas, que vão dar respostas. Então, por exemplo, cerca de 70% da população tinha verminose. Analisamos 40 amostras de água de poços, 38 delas com coliformes fecais, que indicam a presença de fezes de animal de sangue quente. Das amostras de solo, também 70% delas com ovos de parasitas, ou seja, estávamos buscando evidências. O solo estava contaminado, a água estava contaminada, a população estava doente, e também a percepção dos indígenas para aquela realidade, para aquela problemática. Integrando, então, possibilitando essa integração de saberes. E quando eu digo que eu ia falar um pouquinho da pesquisação, porque a pesquisação mostrou para mim todas essas possibilidades de atuação do biólogo no campo da saúde coletiva, da saúde ambiental, do saneamento, não é? Isso tem grande importância, inclusive, no contexto atual de pandemia, em que a gente busca entender o porquê que os grupos mais vulneráveis estão sendo aqueles mais atingidos pelo coronavírus, obviamente pela falta de acesso ao saneamento, aos serviços adequados, mas também às informações, a processos de mobilização e assim por diante. Então, na minha trajetória acadêmica, eu tive essa possibilidade de entender a relevância da pesquisa, mas não de uma pesquisa que é produzida na universidade e que fica na universidade, mas de uma pesquisa que extrapola os muros da universidade. E é um pouco dessa mensagem que eu queria trazer a vocês. Concordando aqui com Boaventura de Souza Santos, que é um economista português lá da Universidade de Coimbra, ele vai dizer que a luta pela justiça social global também deve ser uma luta pela justiça cognitiva global. Ou seja, segundo Boaventura de Souza Santos, é importante a gente romper com essa segregação no campo dos saberes. O que significa isso? Achar que o conhecimento só é válido quando ele é produzido dentro da academia. Então, há um profundo conhecimento sendo produzido cotidianamente pelos grupos sociais, especialmente aqueles em maior situação de escassez, de vulnerabilidade, porque é um conhecimento que vai dar respostas rápidas e urgentes para as suas demandas, mas que é ignorado, muitas vezes, pela academia. Então, nós, como biólogos, como educadores ambientais, vocês, como futuros biólogos, futuros educadores ambientais, devem contribuir para essa maior justiça cognitiva global. E que a gente entenda, de uma vez por todas, que não somos nós que sabemos o que é melhor para os outros.
as outras pessoas com as quais a gente interage também têm conhecimentos importantes. Claro que o nosso saber, aquele que a gente produz ao longo do nosso curso, nos 4 anos de curso de Ciências Biológicas, eles são fundamentais, eles não podem ser ignorados, mas eles vão se somar ao saber comunitário, ao saber tradicional, de senso comum. Então, a gente precisa de mais humildade na hora de se colocar à frente a essas questões. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Agora tem esse QR Code importante. Antes de eu parar de compartilhar a minha tela, para a gente conversar um pouquinho, tem esse QR Code para vocês aí escanearem, fotografarem, para terem acesso ao formulário de presença, segundo as recomendações que me foi dada pela Bruna. É isso, gente. Muito obrigada. Estou à disposição para a gente conversar um pouquinho agora. Me digam se eu posso parar de compartilhar a tela. Já fotografaram, registraram? Pro, você pode aguardar só mais um pouquinho para dar tempo do pessoal? Tá. Bom, Pro, nós gostaríamos de agradecer muito a sua participação hoje. Eu, particularmente, acho você uma profissional incrível, a sua linha de pesquisa é incrível, e como você sabe, é um assunto no qual eu gosto muito de conversar e discutir. E aí, só avisando para o pessoal que o formulário de presença já está disponível via link também, para quem não conseguiu acessar o QR Code, tá? Tá disponível no chat já. E aí, pessoal, nós deixamos agora aberto a perguntas, desabafos, o que vocês quiserem conversar com a gente e dizer. Acho que a professora Renata é uma pessoa que tem a acrescentar muito à nossa formação, então nós deixamos aberto a perguntas agora. E eu gostaria de começar com a primeira pergunta, né? Pro, eu queria saber se você já enfrentou alguma dificuldade na carreira acadêmica por ser mulher. Olha, bom, eu já dei um sorrisinho no começo, porque de enfrentar alguma dificuldade, muitas, né? A vida acadêmica, né, não são só flores, não, né? Há muitos desafios, porque ela é muito encantadora, mas também há muita cobrança, né? Especialmente quando a gente pensa uma ciência que ainda é muito produtivista, não é? Então, você vai ser melhor avaliado se você publicar bastante artigos, e nas revistas, eu brinco que tem qualis interplanetário. Se você publicar só no Gibi da Mônica, talvez você não seja tão reconhecido, mesmo sabendo que o Gibi da Mônica é muito mais lido que aquele periódico acadêmico que você vai publicar a sua pesquisa. Então, esse é um grande desafio, e não é todo mundo que consegue ir digerindo, porque é um processo de gestão mesmo. A gente tem que conviver com essa produtividade, mesmo não concordando. Agora, por ser mulher, né, que foi aí que você completou, eu acho que não, assim, eu nunca me fiz essa pergunta, então eu imagino que não, assim. Uma coisa que acontecia muito comigo, agora não, que eu tô cheia de cabelo branco, né, e esses cabelinhos brancos não é por conta da pandemia, de não ir pintar, eu nunca pintei mesmo, né, mas as pessoas sempre falam que eu tenho muito cara de criança. E aí, quando você dá aula em cursos de pós-graduação, onde muitos são, inclusive, mais velhos que você, ou têm a mesma idade que você, isso gera, assim, uma certa... Eu sinto, mas eu acho que é normal, não via isso. Acho que se era um desafio, era rapidamente superado com essa conversa, com esse diálogo, enfim. Como mulher, eu acho que não. Eu não sei se porque na área da educação e na área da saúde, a mulher ela está muito presente, muito mais do que os homens, né? Se bobear até no curso de biologia na atualidade, não sei. Eu acredito que sim. Na minha turma, na graduação, haviam muito mais mulheres do que homens na minha turma. E na área de educação, se a gente for pensar, na área de educação mesmo, na docência, a maior parte são mulheres. Então, e na saúde também, né, os profissionais da saúde, principalmente esses que trabalham com estratégia de saúde da família, nas unidades básicas de saúde, os enfermeiros, os biomédicos. Então, eu acho que é uma área que é bem ocupada pelas mulheres. Assim.
cara de criança, eu aqui com 18 com cara de 14. Como é que é? Ela falando de cara de criança e eu aqui com 18 com cara de... Ah, mas tudo bem, é bom, viu? É bom as pessoas acharem que a gente é jovem. Não tem problema. Pro, eu gostaria de... Opa, perdão. Pode falar, Sabrina, perdão. Não, é que eu tenho uma pergunta. Pro, eu queria saber como que os índios, eles receberam a sua pesquisa? Como que foi esse primeiro contato? Esse é um dos desafios, né? E é um desafio de qualquer pesquisa participativa. Porque não pensa que as pessoas recebem de braço aberto. Ah, mais uma pesquisa, que bom, tô doida para ficar respondendo entrevista, questionário. Não, às vezes as pessoas já estão de saco cheio, com perdão da palavra, né? As pessoas estão bem cansadas, inclusive porque as pessoas são, em geral, muito usadas na pesquisa. Vejam o termo que a gente usa, coleta de dados. Eu procuro evitar isso. Eu gosto de usar produção. Porque coleta parece que é aquela coisa, eu vou lá, coleto e tchau. E os indígenas não são nada bobos. Eu ouvi isso logo de cara, minha primeira conversa com eles, que foi anterior, né? Foi uma visita de reconhecimento para saber se eles tinham interesse. Claro que eles vieram com os 2 pés no peito, assim. Ah, mais uma pesquisa? Pesquisa não muda a nossa vida. Já veio um monte de pesquisador aqui, coletou uma série de informações, publicou livros, artigos e nossa vida continuou do mesmo jeito. Foi exatamente isso que eu ouvi. Então, é difícil. Por quê? Porque a pesquisação, especialmente, precisa da participação. Mas precisa de uma participação legítima, não só ir lá e falar. Precisa do envolvimento. Então, os laços de confiança, eles têm que ser criados. Mas eles não acontecem logo de cara, né? E aí é difícil, né? Esse é um desafio, porque o tempo acadêmico, ele é um. Mas na vida lá social e no tempo indígena é outro. Vejam, eu ficava 20 dias em campo, eu tinha que fazer 10 reuniões e uma série de outras investigações. Mas eu só tinha aquele tempo. Ele não queria saber, ele não deixava de ir na roça para fazer uma reunião comigo. Entendem? Então, assim, respondendo mais objetivamente, a receptividade não foi boa no começo, mas depois foi só carinho, porque os indígenas são muito abertos, desde que eles confiem em você. Os laços de confiança têm que ser estabelecidos. Você vai ter que tomar lá o caxiri, que é a bebida que eles produzem, você vai ter que comer o alimento, tudo isso são sinais, né? Vocês já devem ter ouvido bastante isso, são sinais que mostram que eles podem confiar na gente. Então, a gente tem que estar atento a esses sinais. Ah, entendi, Pro, obrigada. Mas aí, mais uma pergunta aí. No final, quando você chegou numa conclusão, eles conseguiram enxergar essa conclusão junto com você, do mesmo jeito que você viu? As conclusões foram produzidas junto com eles, né? As conclusões não são minhas. Essa é uma diferença da pesquisa participativa. As conclusões foram produzidas junto com eles. Quando eu digo produzida com eles, não é que eles sentaram para escrever comigo, porque é claro que o pesquisador tem aquele momento em que ele se isola e que ele vai debruçar nas suas análises, mas as suas análises, né, as minhas análises, têm toda a influência do processo participativo deles. Não apenas nas etapas de diagnóstico, mas de reflexões, de conclusões. Então, agora, em relação às questões sanitárias, então vejam, eles reconhecem que o saneamento é importante, mas eles ainda têm muitos componentes mitológicos na interpretação do processo saúde e doença. Então, por exemplo, eles separam doença de branco e doença de índio. Então, esses componentes, eles interferem nesse processo, porque eles não são, eles reproduzem que eles sabem que o saneamento é importante, mas eles não incorporam em suas práticas, porque é preciso de um processo de aprendizado de longa data, né, de ressignificação de saberes, para incorporar esses componentes mitológicos na prática cotidiana e nos conhecimentos que a gente traz também, como especialistas da área, como sanitaristas, como biólogos. Então, é um processo um percurso mais longo a ser percorrido. Algumas mudanças foram realizadas, algumas ações foram feitas, alguns conhecimentos foram de fato incorporados por eles,
mas é uma sementinha. Há muito ainda a ser realizado, especialmente do ponto de vista de política pública, porque o Estado abandona os indígenas de Awaretê. A urna eletrônica chega em Awaretê, só, mas o saneamento não chega. Então, não adianta eu empoderá-los, eu fortalecê-los, eu trabalhar com conhecimentos, se a política pública não chega para garantir o saneamento, né? Então, mas as conclusões foram produzidas junto com eles. Entendi, Pro. Obrigada. Oi, Carlos. Professor Carlos, o senhor queria falar mais alguma coisa? Mais alguma coisa? Porque ele não falou nada, tá quietinho, tô só vendo. Isso, usei o termo errado, é que ele ligou a câmera, queria saber se ele quer falar algo. Não, eu liguei a câmera para interagir. Na verdade, eu estava bastante curioso aqui, que quando você fez a sua pergunta, Bruna, né, de pressão por ser mulher, tudo, eu rapidamente fui olhar o número de participantes, né, homens aqui. Aí eu descobri que estamos em 3, né? E aí então estamos em maioria feminina. Olha que coisa boa. Eu acho que na área da biologia, este não é, pelo menos em algumas áreas, né? Porque quando a gente vai para consultoria, junto a grandes empreendimentos que envolvem, por exemplo, engenharia, que é um campo ocupado muito mais pelos homens, talvez o biólogo encontre mais dificuldade. Mas, na vida acadêmica, eu Renata, estou falando por mim, não vejo muito esse desafio. Eu acho que em outras áreas do conhecimento, talvez sim. Vejam, lembrei agora da minha mãe, né? A minha mãe é arquiteta. Minha mãe foi uma das primeiras arquitetas mulheres a se formar na FAO. Na turma dela, acho que tinham 2 ou 3, né? Então, vejam, isso depende muito, muito da área, né? Embora eu acho que a arquitetura hoje também ainda é mais ocupada pelos homens, mesmo a arquitetura, né? Não estou nem falando de engenharia. Mas, como mulher, não. Na biologia, tá tudo certo. E eu fico muito feliz em saber que nós estamos em um contexto no qual nós somos compostos de uma liga praticamente feminina, temos o professor Carlos como homem coordenador, mas fico muito feliz também por saber que a biologia é uma área que aceita mulheres, que abraça mulheres, enfim, eu gostaria de agradecer desde já, professora, o seu relato, a sua participação e relembrar o pessoal de que eles não esqueçam de preencher o formulário de presença e saber se alguém tem mais alguma dúvida. Na realidade, é uma dúvida meio que reflexão também. Seguinte, eu tenho pensado muito sobre como passar o conhecimento científico que a gente produz dentro da universidade para a sociedade como um todo, porque o que acontece diante de uma pandemia, um contexto mundial, onde pessoas têm uma certa ignorância e às vezes a informação não chega de forma correta nessas pessoas. Então, como que passar um conhecimento científico para essas pessoas, tanto no contexto indígena, né, que foi com que você trabalhou, que são pessoas mais isoladas e que não têm um acesso total a esses recursos da ciência, como a pessoas que convivem com a gente, mas ainda assim têm uma dificuldade de compreensão de alguns conceitos e algumas realidades que a gente vive. Muito importante a sua reflexão, viu, Gabriela? Eu primeiro diria a você que não há uma receita, assim, não há uma receita única, infelizmente. E quando a gente trabalha com educação, como eu disse, independente se é educação ambiental, em saúde, sexual, para o trânsito, não importa, a gente está lidando sempre com grupos diferentes, né? E mesmo em um contexto de um processo educativo formal. Eu vou dar um exemplo a vocês. Eu, no primeiro semestre, dei saúde única, né? Fui responsável por saúde única, junto com o Carlos, 3 turmas diferentes. As aulas são as mesmas, os slides são os mesmos, né? Mas os estudantes são diferentes. Então, eu gosto de dar esse exemplo, porque a gente acha que comunicação é o que sai, né?
mas não é. Comunicação é o que fica, porque as pessoas são diferentes e recebem aquele processo de maneira diferente. Por quê? Porque tem ideologias, valores, crenças, conhecimentos prévios diferentes. Então, esse é um ponto. Não há uma receita. A gente vai ter que sempre buscar identificar as características desse público-alvo com o qual a gente interage para identificar o melhor caminho para este processo, que não é de transmissão, viu, Gabriela? Então, a segunda dica é, que você começou dizendo, eu tenho sempre dúvida como passar o conhecimento, a informação. Então, a primeira coisa, a gente tem que romper com essa ideia de que a educação se dá nessa via, sabe? De uma pessoa para outra, de uma forma linear. Não. É uma via de mão dupla. Não é uma transmissão de conhecimento, é uma produção, é uma construção. Então, Paulo Freire dizia, ninguém educa ninguém. As pessoas se educam na relação umas com as outras. Então, ao se relacionar com as outras pessoas, a gente se transforma, transforma o outro, transforma o entorno, não é? O que eu estou querendo dizer é que você vai pegar todos esses seus conhecimentos, habilidades, valores e vai colocar à disposição do outro, numa via de mão dupla, de troca, para que junto com o outro, ele incorpore esses conhecimentos, desde que ele faça significado. Então, qualquer conhecimento, qualquer informação que não fizer sentido para as pessoas, não vai ser incorporada em suas práticas. Então, de novo, não há uma receita. Mas se a gente sempre lembra desses princípios, né, de que educação ocorre de dentro para fora e não de fora para dentro, a gente começa a identificar algumas diferenças. De fato, há uma lacuna, né? A forma como os conhecimentos são produzidos, quando chegam nas pessoas, chegam numa linguagem robuscada, que as pessoas não entendem, e aí se afastam. Acho que aquilo não é para ela. Então, a gente tem que pensar na linguagem, a gente tem que adequar a linguagem, a forma, as estratégias, mas isso vai variar muito, dependendo do público-alvo. É aquilo que eu disse, eu posso publicar na Nature, nunca publiquei, tá, gente? Mas pode me interessar mais publicar num gibi, porque ele vai ter mais acesso para as pessoas, mas a linguagem é diferente, né? Então, não existe um único caminho, mas a gente tem que buscar essa tradução. A gente tem que produzir conhecimento que faça sentido, que atenda às demandas, né? Não como um saber prescritivo, né? Eu sei o que é melhor para você. Não. Vamos ouvir o que as pessoas sabem, né? Vamos falar mais e ouvir menos. Não sei, acho que o caminho é esse, mas não há uma receitinha não, viu, Gabriela? O dia que tiver, você me avisa. Eu acho que é o respeito. É o respeito ao saber do outro, é um dos principais caminhos. E neste contexto de pandemia, esse é um exemplo importantíssimo, porque os grupos sociais mais vulneráveis são os que têm dado mais exemplo, né, de como se organizar, de como aprender, de como resolver as suas demandas, a partir de solidariedade, de autoestima. Né? Não sei se eu respondi. Definitivamente, obrigada, professora. Até sobre isso que você falou da questão cultural, né, social e cultural, querendo ou não, interfere muito para a gente ter essa troca, igual você falou, não é uma via de mão única, existe toda uma troca de conhecimentos. Então, eu acho que até isso chega a ser uma barreira para a aceitação da informação, tipo, de ter um entendimento, porque a nossa realidade é uma, de repente, de um outro grupo social é outro, tem realidade diferente, conhecimentos religiosos, enfim, toda uma cultura já antiga que às vezes acaba esbarrando nessas questões e acaba sendo uma barreira. Exatamente, e é uma barreira para os dois lados, viu, Gabriela? É uma barreira para nós também, pesquisadores, biólogos, acadêmicos, porque ouvir é ceder poder. Ouvir e atender às demandas, o modo de pensar, é ceder poder. Não é todo mundo que está preparado para ceder poder, né? Eu vou dar um exemplo para vocês rapidamente, que eu também não posso entender muito, que daqui a pouco eu estou em aula. Mas olha só, eu sempre dou esse exemplo. Quem já me ouviu falar lá da pesquisa de Awaretê vai falar de novo, mas vamos lá. Uma das questões que eram levantadas junto aos indígenas era quais eram as doenças que acometiam mais os recém-nascidos. Em grande parte das entrevistas eu ouvi assim, as crianças recém-nascidas têm muito sopro.
Aí eu pensei, sopro? O que é? Um negócio do coração, né? Não, o que é o sopro? Sopro é uma diarreia que nunca acaba e que é enviada pelo pajé porque a criança não é bem benzida quando nasce. Aí você ouve aquilo, como bióloga, sanitarista, vendo aquele ambiente contaminado, sabendo que aquela criança pode ter uma diarreia porque está com uma verminose, e você faz o que quando você ouve isso? É muito difícil. Então, o que eu vou fazer? Tem duas opções. Eu viro as costas e vou embora e falar, então tá, se você acha que é sopro, fica com sopro, né? Eu não posso fazer isso, porque eu sou profissional da saúde, sou sanitarista, sou bióloga, eu fui lá para tentar promover reflexões, mas eu tenho que saber que aquele indígena acha que aquela diarreia é do sopro. Mas aí, então, eu vou só considerar o sopro? Não, eu vou mostrar para ele, olha aqui, ó. Você está doente, a população está doente, a água está contaminada, o solo está contaminado. Olha aqui, ó, o verme. Ele conhece o verme. Por quê? Porque ele elimina. Ele chama de pinó, que é cobra. Pinó em tucano, que é o idioma indígena, é cobra. Então ele conhece, ele sabe o formato de um áspero, de uma lombriga. Certo? Mas eu sei se é sopro? Eu não sei. O que eu sei sobre sopro? Quem sou eu para dizer, não, meu senhor, isso não é sopro. Isso é uma verminose. Eu posso fazer isso? Eu não posso. Porque do sopro eu nada sei. Eu sei da ascaris. Então vamos juntar essas informações. Né? É uma questão de ressignificar também, né? Aceitar o que ele está te trazendo da noção dele e juntar com o que a gente conhece também. É bem ressignificado. Se eu negar esse conhecimento tradicional, aí é que não vai ter laço de confiança. Definitivamente. Isso não vale só para comunidades indígenas, não, viu, pessoal? Os componentes culturais, sociais, devem ser considerados em qualquer ação que o biólogo vai empreender. Seja numa empresa, seja num grupo de sei lá, de gerentes de uma multinacional, de pesquisadores renomados, não importa. A gente tem que considerar os aspectos culturais dessas pessoas antes de fazer impor o nosso conhecimento. Né? Perfeito, Professor, muito obrigada. Professor Carlos, o senhor gostaria de falar alguma coisa, acrescentar alguma coisa a este pensamento? Por que estão me provocando? Eu estou tão quietinho aqui, eu estou concordando, porque eu estou lembrando, porque assim, Renata, é uma coisa bacana, porque eu me lembro de quantas e quantas vezes, né, quando eu já fui visitar a casa de pessoas que estão com problema com aranha, escorpião, e a pessoa tem 1000 teorias, 1000 coisas, e você não pode chegar falando, não é isso. Você não pode chegar falando, não é aquilo. E às vezes você senta, toma um cafezinho, come uma bolacha, e numa conversa, você ganha a pessoa, você dá todo o conhecimento, você consegue passar tudo aquilo que você precisa sem ser truculento, sem ser nada, né? Então eu estava justamente pensando nisso, né? De quantas e quantas vezes, né? Isso é um ensinamento muito importante, né? E isso muitas vezes são essas oportunidades que vocês estão tendo agora de estar justamente conversando com pessoas que vivenciam isso, né? Porque muitas vezes no dia a dia, assim, a gente deixa passar, né? As pessoas acabam passando. E aí, assim, é o lidar com as pessoas. Isso é muito importante, né? Isso em qualquer área, né, Carlos? Independente da área da biologia, que a gente opta por seguir, por se especializar, né? Não gosto muito dessa palavrinha, se especializar, né? Porque a gente está buscando, a gente precisa, na atualidade, descompartimentar, né, as áreas. A gente precisa de transdisciplinariedade e tal. Mas, enfim, independente da área que a gente opta, a gente vai o tempo todo lidar com os seres humanos. Mesmo você sendo aquele zoólogo de invertebrado, aquele botânico, não importa, você vai lidar com os seres humanos, porque o processo educativo é para os seres humanos, não é para o bicho e para a planta. Concordam comigo? Então, os processos socioeducativos são construídos junto às pessoas, aos grupos sociais. Então, você vai o tempo todo lidar com as pessoas. Olha, eu diria a vocês que a biologia é um universo de possibilidades.
E a vida acadêmica para o biólogo também pode ser um universo de possibilidades. Há desafios na vida acadêmica? Há muitos desafios. Mas assim como há em todas as outras áreas, assim, né? A gente tem que abraçar o que gosta, né? A gente tem que ir com sangue nos olhos, né? E não como um aspecto negativo, mas com vontade, com garra, né? Vejam esse momento atual, o quanto ele é desafiador para nós que estamos aqui olhando para mim mesmo, estou olhando para mim e para o Carlos. Eu ia falar para a careca dele, mas não vou, porque eu estou íntima dele, mas não tanto. Ele é meu amigo, mas assim, né? Vamos abusar. É tudo desafiador e os desafios vão acontecer sempre. Então, façam o que vocês gostem, façam com amor, e se estiver envolvendo a área da educação, mais ainda, porque eu costumo dizer que a educação é um ato de amor. Quando você se coloca à disposição do outro, colocar as suas habilidades, os seus conhecimentos, os seus saberes a serviço do outro, é um ato de doação, né? Isso é muito bacana. É difícil, mas é muito gratificante. Eu sou suspeita para falar, né? Eu faço o que eu gosto, seja em pesquisa, seja em educação, e estou muito contente neste grupo e estou muito contente por estar me aproximando mais do curso de Ciências Biológicas. Espero permanecer mais próxima de vocês, das disciplinas da Bio, e poder valorizar um pouco essa coisa da saúde ambiental, da saúde coletiva, da saúde pública nas ciências biológicas. Bom, a Samantha desejou um feliz dia do biólogo para todos nós. E, dando esta deixa, eu gostaria de agradecer imensamente, em nome da Liga Acadêmica, a professora Renata. Mais uma vez, ressalto que admiro muito a profissional que você é, a mensagem que você traz a respeito da educação e como você coloca essa discussão em pauta. Então é isso, eu gostaria mais uma vez de desejar um feliz dia do biólogo para todos nós e deixar a mensagem de que nós sempre tenhamos consciência de que esta ciência, esta área é muito importante, tem um cunho social muito importante de trazer mudança, de trazer conhecimento. Os biólogos estão em grande maioria, seja na área de pesquisa, principalmente agregando conhecimento à sociedade. Então, deixo aqui meu feliz dia do biólogo. Admiro muito a nossa profissão, não só por ter escolhido, mas também por enxergar o quão importante socialmente ela é. Então, muito obrigado, professora Renata, muito obrigado, professor Carlos, e muito obrigado a todos que ficaram até agora. Desejo uma boa noite para vocês e agradeço muito pela presença. Muito obrigada, mais uma vez.